Olá, dileto aluno, dileta aluna de Química do primeiro ano do ensino médio. Nós estamos aqui para voltarmos com o tema Estrutura da Matéria para a aula número 3. Nós vamos retomar aqui brevemente. Na última aula nós vimos que o modelo atômico de Dalton não explicava os fenômenos elétricos. A eletricidade é conhecida desde muito tempo, né? Pelo que se sabe, a eletricidade foi descoberta, né? Inclusive esse nome eletricidade vem das agulhas de ambá que eram utilizadas para fazer as costuras nas roupas de lã. Lá, sei lá, nos tempos remotos aí, né? Então, quando você atritava aquela agulha de ambá na lã, né, das ovelhas, enfim, fazendo ali a roupa, quando você tirava essa agulha eletrizada e colocava do ladinho, então gravetinhos, pedacinhos de folhas eram grudadas nessa agulha. Esse fenômeno deram o nome de elétron, de eletricidade, tá certo? E hoje nós podemos comprovar isso facilmente se você atritar o pente ou uma caneta no seu cabelo e colocar sobre a mesa pedacinhos de papel e aproximar o pente ou a caneta dos pedacinhos de papel, você vai ver que os pedacinhos de papel vão grudar no pente, vão ser atraídos pelo pente, tá certo? Então isso é eletricidade, mas o átomo de Dalton não explicava isso. No início do século XIX, vários cientistas estavam tentando entender a eletricidade e vários experimentos estavam sendo feitos, porque eles precisavam entender o que era, como se formava a eletricidade. Um desses cientistas foi Thomson, né? Thomson, ele montou um sistema, um equipamento. Esse equipamento consistia num tubo, né, num tubo de vidro transparente e num sistema aqui, né, com 2 eletrodos, entre os quais ele aplicava uma diferença de potencial aí de 20.000 volts mais ou menos, né, de alta energia, né? E quando ele ligava então esse sistema, aqui dentro tinha gás, era o gás oxigênio, o gás atmosférico, né, o ar, mas ele tirava este gás e deixou aqui praticamente no vácuo absoluto. E quando ele disparava, então, quando ele ligava esses eletrodos, ele percebia que se formava aqui dentro um raio, né? Por isso esse tubo foi chamado de tubo de raios catódicos. Na verdade, esse é o avô das televisões antigas, as televisões de tubo, né? Então, aquele tubo nada mais era do que um tubo de raios catódicos, tá certo? Tá bom? Então, era isto que ele fez. Isso aqui é o pai da televisão de tubo, né? O avô, sei lá, da televisão de tubo. Enfim, quando ele ligava esses eletrodos, então ele percebia um raio, um feixe luminoso aqui se propagando. Então ele começou a investigar esse feixe, para saber do que ele era feito, quais eram as propriedades que ele tinha. E aí o que Thomson fez? Por exemplo, uma das coisas que ele fez foi colocar aqui um anteparo, uma chapinha. Ele queria saber se esse feixe era capaz de atravessar essas chapas, essas pequenas chapas delgadas, né? Como se fosse ali um pedacinho de cartolina, né? E quando ele colocava, ele percebia que se formava aqui a sombra, ou seja, o raio não atravessava aquelas chapinhas, aquelas plaquinhas, né? Aqueles anteparos que ele colocava na frente. Thomson chegou a colocar aqui um pequeno cataventozinho feito de pedacinhos de papel. Ele fez ali um cataventozinho e, para surpresa dele, esse feixe era capaz de movimentar o catavento. O que Thomson concluía com essas observações? Que aquele feixe tinha alguma matéria, né? Não era simplesmente energia pura, mas uma partícula. Tinha alguma massa, por menor que fosse, né? Outra coisa que Thomson fez foi colocar aqui ao lado do tubo de raios catódicos um campo magnético com 2 polos, positivo e negativo. E quando ele fez isso, o que ele percebeu? Que
por mais fantástico que fosse, aquele raio apresentava um desvio para o lado positivo, ou seja, ele era atraído pelo lado positivo. E se ele era atraído pelo lado positivo, significava que aquele raio era formado por alguma coisa que tinha alguma massa e que tinha carga elétrica. Agora, que carga elétrica tinha o raio? Positiva ou negativa? Negativa. Por quê? Porque negativo atrai positivo. O positivo atrai negativo e vice-versa, né? Para que ele pudesse ser desviado para o lado positivo, era porque ele deveria ter carga negativa. Bom, a análise desse ensaio de Thomson levou ele a propor um modelo atômico, que ficou conhecido como pudim de passas. Para Thomson, o átomo não era mais indivisível, como Dalton havia proposto. Para Thomson, o átomo agora era divisível. O que significa um átomo divisível? Que ele pode ser separado em dois pedaços. Um pedaço seria a massa aqui, propriamente, e o outro pedaço seriam os elétrons. Os elétrons. Então, o átomo não mais seria indivisível, mas seria divisível. Teria o corpo, a massa atômica e também os elétrons, né? Os elétrons possuiriam cargas negativas e estariam incrustados em toda a massa do átomo, fazendo com que o átomo como todo fosse eletricamente neutro, né? Eletricamente neutro porque ele teria então a massa positiva e as cargas negativas distribuídas ao longo da massa neutralizaria a carga positiva, então, de uma forma geral, o átomo seria neutro. Então, o átomo seria uma esfera de carga positiva, na qual teríamos, então, os elétrons ali incrustados. Ele chamou de pudim de passas, mas há quem diga que a ideia de Thomson é que o átomo se parecesse com um panetone, né? A massa seria o átomo, né, propriamente, e as passas distribuídas em toda a extensão do panetone seriam os elétrons, tá? Então, com esta ideia, o Thomson, ele vinha tentando explicar, portanto, os fenômenos elétricos, né? Para Thomson, quando você atrita um material em outro, duas coisas podem acontecer. Esse material pode perder os seus elétrons para o outro material. Então imagine que aqui eu tenho um material e eu atrito neste aqui. Os elétrons podem sair, então imagine que eu tenho o ferro e a parede, né? E o que eu vou fazer? Eu pego o ferro e esfrego na parede. O que pode acontecer? Os elétrons da parede podem vir para o ferro. Ou os elétrons do ferro podem ir para a parede, né? Já que os elétrons podem ser arrancados dos átomos, ok? Imaginem que eu faça o seguinte, eu esfregue esse ferro nesta lousa e os elétrons do ferro sejam arrancados para a lousa. Então a lousa fica com excesso de elétrons, portanto ela fica negativa, né? Ela fica negativa. Enquanto que, né? Então eu esfrego aqui, os elétrons do ferro vão para a lousa. Então a lousa fica com excesso de elétrons, portanto ela fica negativa. Ao passo que o ferro perdeu elétrons, então ele fica positivo. Então entre eles vai haver a atração. Então esse tipo de fenômeno seria explicado pelo átomo de Thomson dessa forma. Um átomo poderia perder ou ganhar elétrons, formando uma coisa chamada íons, que nós estudaremos com mais detalhes nas próximas aulas. Muito bem, na sequência, nós vamos ver que no século XIX foi descoberto um fenômeno muito interessante chamado radioatividade, certo? A radioatividade é um fenômeno natural em que um elemento, um átomo instável, emite naturalmente de dentro dele radiação.
emite radiação. Tá certo? Naquele tempo já havia sido descoberto o urânio, elemento radioativo, já havia sido descoberto o rádio, um elemento altamente radioativo, já havia sido descoberto o polônio, também radioativo, e esses elementos estavam sendo estudados por vários cientistas que queriam entender o que era que saía de dentro daqueles átomos, que radiação era aquela. Entre essas radiações estava a partícula alfa. Na verdade, um átomo radioativo, ele emite basicamente 3 tipos de radiação, 3 tipos de radiações. O primeiro deles é a partícula alfa, ela é positiva. Mas ele emite também a partícula beta, que é negativa, e os raios gama, que não tem carga elétrica nenhuma. Ok? Nós tínhamos, então, um cientista estudando, aí por volta de 1910, 1911, estudando essas radiações. O nome dele é Ernesto Rutherford. Ele estava estudando essas radiações alfa. Ele queria saber mais informações delas, qual a natureza delas, o que ela era capaz de fazer na sua interação com a matéria. Bom, na próxima aula nós vamos ver o que essa partícula alfa e os estudos realizados por Rutherford têm a ver com a ideia de átomo, né? O que mudança esse estudo de Rutherford fez no modelo atômico de Thomson, né? Até a próxima aula, então. Deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima.